Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar para você o que é melhor, o que é mais barato. Construir uma construção no modelo tradicional, tijolo, reboco, argamassa, ou fazer a casa toda no tijolo ecológico. Vou pegar um exemplo de uma casa de 150 metros quadrados e te passar o valor que fica no tradicional e o valor que fica no ecológico. E vou pegar também uma cliente minha, então assim, eu gosto de usar a experiência do cliente, porque você vai comparar com a situação real, que tinha o sonho, tem o sonho, tá? Tem, de ter um sobrado. A casa dela é um sobrado, eu fiz o projeto e nós planejamos a casa dela toda para ser feita no tijolo ecológico. E aí eu vou te responder aqui, essa casa dela foi feita no tijolo ecológico ou essa casa dela foi feita no tradicional, modelo tradicional? Lembrando que é um sonho dela fazer no tijolo ecológico, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Antes de começar aqui, só pedir para você inscrever-se no canal, dê uma curtida aqui também. Lembro também que nós estamos tendo aqui, ó, a formação do construtor investidor. São mais de 1.200 aulas. Vai ter conteúdo aí para você até dia 14 de setembro de 2026. Então, é muita aula. Lembrando que vai ficar liberado por 4 anos e a formação é uma formação completa. Então, você vai saber de tudo, saber construir, vai aprender a fazer um sobrado aí do zero, você vai aprender sobre decoração, sobre parte elétrica, hidráulica, fundação, estrutura, como acompanhar uma obra, como administrar uma obra. Ninguém mais vai te passar para trás, você não vai tomar prejuízo nenhum com construção, tá bom? Então, vai lá, clica no link aí, tenho certeza que você vai gostar do valor que está lá, porque compensa bastante mesmo. Eu, se fosse fazer qualquer construção, tivesse uma formação dessa, né, na época mesmo que eu formei, são mais de 16 anos que eu trabalho como arquiteto, tirando o tempo de estudo, se na época eu tivesse uma formação dessa, eu ia ficar muito feliz porque eu aprenderia tudo mesmo e não passaria tanto sufoco mesmo estudando lá no início, entendeu? Então, vamos aqui para o vídeo. E lembrando que é para você que não sabe nada, tá bom? Não acha que, porque eu não tenho conhecimento. Não, é feito para você, que não sabe nada mesmo, e você vai aprender. Depois você vai lá, coloca comentário lá real do que você achou da formação, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Então vem aqui para o vídeo que hoje eu quero falar um negócio que é importante, porque fala a respeito de, primeiro, você entender, compreender o que é o tijolo ecológico e também o que é a construção tradicional. Então, a primeira coisa, nós temos que entender o que é o tijolo ecológico, como que ele funciona. Então, numa construção tradicional, você tem os pilares, você tem a viga que está ali em cima, e vou colocando imagem aí para você também visualizar. E você tem a questão de fazer argamassa, tem que fazer a estrutura, concretar, essas coisas todas, tá? No tijolo ecológico, basicamente, você está vendo aí na imagem, ela é encaixada, então ele é como se fosse já várias pequenas colunas, são várias coluninhas que estão já mantendo a estrutura dele firme. Isso aí significa que é um processo mais rápido, significa que é um processo mais é um processo econômico, vamos colocar dessa maneira, porque o que você vai economizar? Você vai economizar mão de obra, tá bom? Então, mão de obra que cada ano que passa tem ficado mais cara. Então, você vai economizar a mão de obra. Até então, você está olhando e falou: opa, maravilha, maravilha, parece muito bom. Mas aí a gente vai entrar em alguns pontos aqui. Eu vou iniciar falando a respeito do visual, da estética. Não adianta você falar assim: eu quero fazer no tijolo ecológico porque é mais barato. Aí você faz o tijolo ecológico, você fala: não gostei do visual do tijolo ecológico, não tá legal. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer um reboco aqui, fazer uma pintura e vou esconder esse tijolo ecológico. O que significa? Significa que agora você está tendo a mão de obra que você economizou, basicamente, ela foi perdida. Tudo que você economizou foi perdido porque você está gastando novamente com mão de obra. Então, se você está, se é uma opção para você, se você opta pelo tijolo ecológico, entenda o seguinte: você vai ficar com o visual desse tijolo ecológico ali, entendeu? Ele faz parte, você pode até impermeabilizar, colocar ali, uma tinta que você passa uma mão que dá uma valorizada nele, mas ele é aquilo ali.
Você entendeu? Então, você precisa gostar da aparência estética do tijolo ecológico. Tem muita gente que não coloca porque fala que não gosta, do rústico, do tijolo ecológico. Bom, aí tem a outra situação, que é a sustentabilidade. Bom, a maneira que o tijolo ecológico é feito, sim, é muito, muito mais sustentável do que o tijolo tradicional. Então tem a galerinha que vai querer fazer até pelo sistema de preservação ambiental e vai por esse caminho e tá tudo certo, tranquila, a pessoa vai também economizar. Mas aí você chega então e fala assim: ok, quero fazer a minha construção com tijolo ecológico. Eu gosto, vou deixar na aparência do tijolo ecológico. E aí o que, que você faz? Você vai ver os preços. Aí você, quando vê o preço do tijolo ecológico e calcula o metro quadrado, você cai para trás. Fala, meu Deus do céu, esse negócio aí é muito caro, é papo furado, não é barato é nada. Muita gente chega a essa conclusão. Só que o que acontece é o seguinte: o tijolinho tradicional, ele fica sim muito, mas muito mais barato. O tijolo ecológico, ele já fica com a diferença bem exagerada. Mas aí o que você tem que lembrar é o seguinte, que no tijolo ecológico, você não vai ter o custo daquela mão de obra, de gastar ali com argamassa, com concreto, o processo de limpeza na obra é mais prático, a aceleração ali na sua obra também é melhor. Então você consegue escalar isso de uma forma economizar, vamos colocar assim. Você vai conseguir economizar tranquilamente. Então, basicamente, é uma corrida. Imagina o carro de Fórmula 1, você sai ali atrás. Então, quem está na construção tradicional, tá ó, parado lá na frente. Mas, ao longo do tempo, esse carro aqui vai ficando mais cansadinho. E aí você vem, ó, e passa. Aí a economia aparece. Só que as pessoas não querem gastar já no material. Elas pensam assim, não, a obra, prefiro mês a mês e pagando, mesmo que fique mais caro. E a pessoa, né, acaba tomando essa decisão e vai levando esses pagamentos lá para frente e acaba gastando mais. E olha que essa pessoa gostava do tijolo ecológico. Agora, eu vou falar aqui o exemplo da minha cliente, que queria fazer o sobrado dela com o tijolo ecológico. Aí você vai me perguntar, ela fez o sobrado com tijolo ecológico? Não, não fez. E aí, por que que ela não fez? Porque na região que ela estava fazendo, era uma casa de chácaras, né? Comentei, né? Fiquei 5 anos analisando condomínios aí, e esses condomínios eram condomínios de chácaras. O que que acontecia? Ela não conseguiu a mão de obra especializada para ir lá e fazer esse tijolo ecológico, porque ele em si, ele vai sair mais barato. Mas para fazer em um sobrado, além do custo elevadíssimo que tem ali inicial para comprar os tijolos e tudo, significa também que ela teria que ter uma mão de obra especializada, porque ela falou com vários pedreiros e vários ficaram receosos de pegar esse sistema. Falavam, não, e quem mexia com esse sistema não queria ir para lá para trabalhar, para fazer, porque era longe. E lembrando outra coisa, que ela estudou bem esse tijolo ecológico, até conversou bastante comigo, e realmente tem muito benefício no tijolo ecológico em questão de passar a parte elétrica, a parte hidráulica, porque ele já tem, você não precisa ficar quebrando ali, porque na alvenaria convencional você quebra o tijolinho para poder passar os dutos ali elétricos e tudo. Já nesse sistema aí, não precisa, porque já tem os furos, então fica fácil de você passar sistema elétrico, hidráulico, e fica bem simples mesmo de resolver toda a construção. Bom, e aí o resumo da história, ela teve que fazer na alvenaria tradicional, mesmo ela gostando do tijolo ecológico, ou seja, você percebe que dependendo das regiões, não é qualquer, às vezes você pensa assim, não, o pedreiro ele é bom, eu vou colocar ele e ele aprende a fazer, ou ele já tem uma noção. Ou às vezes o próprio pedreiro fala: Não, eu dou conta de fazer no tijolo ecológico. Aí você pergunta: Quantas casas você já fez no tijolo ecológico? Fala: Não, ainda não fiz nenhuma, não, mas eu dou conta. De falar, ele não vai dar conta, ele vai dar problema, entendeu? Vai dar muito problema para você. Então fuja desse daí. Foca na pessoa que realmente trabalha com isso, tá bom? Porque aí você vai ter realmente a verdadeira economia na sua obra. Aí, se você coloca um pedreiro que não entende, o que que ele vai fazer? Ele vai aprender sobre
como trabalhar com tijolo ecológico, só que tem um problema. Ele vai aprender na sua obra, errando. E quem vai pagar o que ele quebrou, os problemas, as coisas que foram acontecendo, ele vai arrumando e o prejuízo vai ficando na sua mão. Aí você fala, vai colocar ele para pagar. Você fala, você quebrou isso aqui, agora vou colocar você para pagar. No outro dia, ele já não está mais na sua obra, já sumiu. Então, muito cuidado, porque precisa sim de uma mão de obra especializada e que entenda de tijolo ecológico, senão você vai ficar no prejuízo. Então, essa cliente minha, ela não quis fazer a casa no tijolo ecológico porque ela não quis colocar um pedreiro para aprender lá. E ela tá certa, ela tomou a decisão correta. Então, fez a construção normal, gastou o valor ali. E voltando aqui sobre a questão do valor que fica, pegando a mesma casa, olha só, pegando uma casa de 150 metros quadrados, até fiz aqui uns cálculos, deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ao vivo, galera, vai ao vivo mesmo, tá? Eu vou pegar o preço médio, tá bom? Padrão médio. Porque lembra que eu falei do Cub, que tem as medidas, até na formação, lá você vai ter a planilha para você poder fazer a simulação dos orçamentos, tá? Para você ter esses custos. Você vai entrar na sua obra já sabendo tudo, a reforma, já sabendo quanto que você vai gastar. Não existe isso hoje de você ficar no escuro. Vou avaliar isso, vou avaliar aquilo, e também vou falar sobre tijolo ecológico. A gente vai ter as aulas de tijolo ecológico tudinho para quem quer construir com tijolo ecológico, tá bom? Eu falei, é uma formação muito completa, por isso que é grande, porque não é um curso, tá? É uma formação mesmo. Você vai ter certificado, tudo lá. Então, ó, vou pegar aqui o padrão médio, vou abrir minha calculadora rapidão aqui, só para fazer um cálculo, é ao vivo mesmo, né? Ó, eu não vou mostrar os cálculos, já vou mostrar o valor final, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas basicamente é isso aqui, ó. Se, ó, eu consigo construir uma casa de tijolo ecológico, acredito que consigo fazer até um pouco menos, mas eu vou colocar no preço médio aí que você normalmente conseguiria. Ó, uma casa de 150 metros quadrados, com padrão médio, na alvenaria tradicional, fica uma média aí de 525 mil. 525 mil. E no tijolo ecológico, ficaria 450 mil. Então, uma economia de 70 mil. Então, por isso você vai ver que muita gente não está escolhendo, porque fala, economia não é tudo isso. Só que tem como no tijolo ecológico economizar um pouquinho, ó, um pouquinho mais, tá? Fazendo tudo certinho, fazendo todo o processo correto, dá para chegar ali nos 400 mil e ter uma diferença realmente considerável aí comparado a uma alvenaria tradicional, tá? Lembrando que eu coloquei aqui material bom, tá? Não trabalhei com material mais baratinho, por isso que eu peguei o preço médio. Lembrando que esse preço médio aqui, ele tem uma variação todos os meses, tá? Aí na formação também eu explico sobre isso, você vai entender, porque tem uma parte burocrática, eu ensino sobre os impostos, tudo, porque a construção é um negócio muito complexo que envolve declarações, impostos, jeito correto de fazer as coisas, então tem que ter tudo isso, senão não é uma formação completa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, inscreva-se no canal, dê uma curtida, lembre-se que aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias tem vídeo aqui no canal do Arquiteto, e lembre-se que a arquitetura está em tudo.